Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Graças a nosso bom Deus, começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz para você e mais um dia, né? Mais uma terça-feira, que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu dia em todas as áreas, para que realmente você possa, né, ter um dia abençoadíssimo aí e bastante feliz. Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre medos, ou melhor dizendo, como lidar com eles, ou melhor dizendo ainda, né, sobre qual é o seu maior medo. Tem uma história linda, né, pelo menos muito profunda, que conta que certa vez havia uma criança que tinha ido conversar com um homem sábio, porque ela tinha escutado falar que esse homem tinha todas as respostas para os males da vida. E essa criança estava com medo. Sabe, coisas de criança, né? Medo, né? Que crianças normalmente têm. Ah, eu tô com medo do escuro. Medo do bicho-papão. Medo. E aí, essa criança foi até o sábio, contou para ele que estava com medo. Ele escutou direitinho e falou assim com ela: meu filho, você provavelmente na vida vai ter vários medos. Esses são alguns medos que você tem porque você é criança. Mas quando você crescer um pouco, é provável que outras coisas te tragam medo. Quando você for adulto, que nem os seus pais, é provável que novas situações te tragam medo. Mas eu vou viver sempre com medo? Pois é, depende. Aí é que reside a sabedoria, disse o sábio. Você vai ter que fazer uma escolha, meu filho, na medida que você for ficando mais velho, né, mais entendido, mais maduro, que vai ser determinante para a sua vida. Você pode viver olhando aquilo que te traz medo, sem ter medo de ter medo, ou você pode viver com medo de ter medo. Bem, o menininho não entendeu nada, afinal, uma explicação profunda dessa para uma criança, né, não fez muito sentido. E aí o sábio olhou para ele sorrindo e falou: fique tranquilo, você ainda vai voltar aqui, mais velho, e nós vamos voltar a conversar. E assim aconteceu. Os anos se passaram, o menino cresceu, naturalmente teve novas experiências, começou a ter novos medos e voltou no sábio. E o sábio falou: meu filho, seja bem-vindo, que bom que você voltou. E aí ele contou toda a história de novo, né, gente? Falou: olha, o senhor lembra? Claro que eu lembro que você esteve aqui quando você era criança, com certeza. Ah, eu tô com medo. E aí foi falando, estava com os medos típicos da vida dele, né? De não conseguir um trabalho, né? Da família não ser feliz, medos típicos da fase que ele estava vivendo. Então o sábio falou: você se lembra quando você esteve aqui com medo do bicho-papão e medo do escuro? Ele: lembro, claro, o senhor me tratou tão bem. E você ainda continua com medo do bicho-papão e do escuro? E aí ele deu risada, né? Falei: claro que não. Pois fique tranquilo, daqui a algum tempo, se você crescer do mesmo jeito que você cresceu, você também não vai ter medo das coisas que você tem agora. Naquela época, meu filho, eu te disse uma coisa que eu sabia que você era muito criança para entender, mas eu tinha certeza que ia ficar no seu inconsciente. Não tenha medo de ter medo, porque no fundo o medo nada mais é do que uma forma de proteger a verdade da vida, né, das instabilidades do destino, do desejo de segurança que a gente tem, desse nosso desejo de controle, né? Então, nosso desejo de controle que acaba nos protegendo, melhor dizendo, querendo nos proteger de todas essas intempéries que o destino traz. Afinal, é muito mais fácil a gente, a princípio, desejar um futuro controlado do que compreender que não tem como você controlar o amanhã, mas é possível você aprender a viver muito bem o seu hoje. Se você for capaz de entender isso, com certeza você vai ser muito mais feliz. E reza a lenda, reza a história, que desse dia em diante a criança que já não era mais criança, já era um adulto em formação, se torna um adulto equilibrado. Que lógico, tinha medos, tinha receios, mas deixava que da mesma maneira que eles viessem, eles fossem embora, porque ele tinha aprendido a viver um momento de cada vez, desfrutando da sabedoria de cada instante, sem querer controlar o futuro e de braços abertos para tudo de novo que a vida pudesse trazer, mesmo que no primeiro momento esse caráter de novidade viesse fantasiado de alguma situação inesperada que antes ele chamava de medo. Entende a ideia?
Muitas vezes, meus amigos, nós vivemos com medo porque a gente se fecha ao que a vida tem a nos oferecer. Boa parte das vezes, acredite, as suas orações são atendidas da maneira que você menos espera, mas certamente com tudo que a sua alma mais precisa. Então não tenha medo de viver. Não tenha medo de se abrir para o novo. Não tenha medo de acolher uma nova fase da sua existência. Não tenha medo de acolher, muitas vezes, quando pessoas novas entrarem no seu caminho, ainda que isso te assuste. Quando, de repente, algumas pessoas saírem do seu caminho e também isso te assuste. Compreender que na nossa vida nós estamos num ir e vir constante, né? E que a Terra é só um canto de passagem, porque a gente, na verdade, vive na vida eterna, é fundamental para a nossa alma ficar em paz. Substitua o medo pela alegria de viver. O Evangelho nos ensina isso. Não é assim? O Evangelho nos ensina a confiança de viver um momento de cada vez, se conectando, meus amigos, com a presença divina em cada passo, em cada instante. Eu sei que não é fácil, mas se você tivesse foco, tivesse carinho, né, de realmente cuidar, de procurar se perguntar onde que eu posso sentir Deus no aqui e agora, pode ter certeza que com o passar do tempo você vai ter cada vez menos medo e muito mais aceitação e compreensão das coisas novas que a princípio eram assustadoras e que em breve certamente vão se tornar maravilhosas na sua existência. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te inspire, te ilumine, proteja você nessa terça-feira, sua família toda, né? Mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar as pílulas no nosso amado Evangelho, obrigado mesmo. Nossa, o número de pessoas que têm acessado o aplicativo cresceu muito nos últimos dias, a gente mede isso, né? Então estou muito contente de vocês estarem usando o aplicativo, isso é muito legal. Muito obrigado mesmo, porque facilita, né? Para todo mundo receber as pílulas em dia. E só lembrando, gente, nossos amigos queridos organizadores desse evento maravilhoso que eu divulguei ontem, né? Que é o evento chamado Fé, que é esse encontro espírita lá no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. Vai acontecer agora nesse sábado. Então eles estão pedindo para divulgar o horário, é às 14 horas. Vai acontecer na Decorfest, né, que é um espaço muito conhecido na cidade de Patos de Minas. Então, recado dado, sábado agora, às 14 horas, né, evento sobre a Gênese, com a qual, com muita honra, muita alegria, com a graça de Deus, estaremos lá. Tá bem? Então fiquem com Deus, luz e paz a vocês todos, e lembre-se, nada de medo, pelo contrário, né? Aprendamos com a criança que amadureceu, trocando medo pela compreensão da vida e certamente por muito mais felicidade. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.